E vou falar de outro assunto que também gosto muito, que é política, no Papo de Política com Tárcio Cruz. Boa noite, Tárcio, tudo bem? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, Tárcio, saindo do âmbito mais amigável, vamos para o interrogatório que acontece hoje, continuando, hoje no Supremo Tribunal Federal, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes ao afirmar que não tinha indícios quando o acusou de estar recebendo propina por fraudar a eleição. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bom, e depois do pedido de desculpas, Jair Bolsonaro brincou e convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice na eleição do próximo ano. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Bom, situação emblemática, até pelo fato do histórico de ambos, numa disputa, na verdade nem disputa, discussões públicas a respeito dos posicionamentos diversos que eles possuem. Agora, Tárcio, vamos fazer um retrospecto. Todos os envolvidos, os réus, já foram interrogados. Quais são as atualizações de Brasília? Isso mesmo, Lívia. Terminou agora há pouco o último depoimento do general Braga Neto, aquele que esteve ao lado de Bolsonaro na chapa, está preso no Rio de Janeiro, por isso prestou depoimento de forma remota, mas um dia, eu diria que extenso, cansativo de depoimentos, tivemos diversos pontos abordados, desde o ex-ministro da Justiça, passando pelo general Heleno, um elemento importante dentro desse núcleo apontado pelo ministro Alexandre de Moraes como o núcleo mais importante destes atos de tentativa de golpe, e destaque para o general Heleno, que não quis responder às perguntas de Alexandre de Moraes, apenas as perguntas do seu advogado de defesa. Quanto ao depoimento de Bolsonaro, Lívia, ele seguiu a mesma linha adotada ao longo dos últimos meses de sua defesa. Negou a todo momento que tivesse participado de uma trama golpista, negou que tivesse editado, como Mauro Cid dizia ontem, esta minuta do golpe apontada por Alexandre de Moraes. Então, todos adotaram ali uma linha de depoimento e uma linha de defesa muito semelhante, tentando desautorizar totalmente o depoimento de Mauro Cid, tentando deixar inverídico o que disse ontem o ajudante de ordens de Bolsonaro, o delator de toda esta trama. Então, uma linha de defesa adotada de forma muito similar, mas que não sabemos qual será o resultado diante do julgamento que teremos após esses depoimentos. Não sei se o Alexandre de Moraes caiu bem ali na piada de Bolsonaro sobre a vaga de vice, não. Eita, era isso que eu ia comentar. Uma percepção particular que eu tive é que todos estavam, pelo menos o foco, Bolsonaro e Alexandre de Moraes, em um tom mais amigável, tentando conversar com essas viralizações que deram certo.
mais cedo, antes de Bolsonaro, Alexandre de Moraes brincou sobre o café da manhã com um advogado de defesa do Augusto Heleno. Então, assim, existia um tom mais próximo do usuário, uma técnica de tentar fazer com que essa discussão ela chegue a mais pessoas, pelo menos dessa forma, e apaziguar esse clima que talvez estivesse soando mais autoritário dentro do Supremo. Não sei se você teve a mesma uma aparente calmaria que eu não sei se é bem assim, Lívia. Logo antes de um tsunami, o mar costuma ficar bem calmo, se recuar e, em seguida, infelizmente, vem as ondas altas causando grande destruição. Esses sorrisos e este aparente bom humor ali no diálogo, eu acho que é esta calmaria que precede a esse tsunami que devemos ter em seguida, as denúncias, as análises, as condenações que podem ocorrer. Então, como eu disse, viralizou, por exemplo, o general Heleno dormindo durante o depoimento de Bolsonaro, diversos outros elementos que as redes sociais, principalmente, acabam fazendo o corte e acaba viralizando, inclusive esse ponto aí do depoimento de Bolsonaro. Mas eu diria que essa calmaria aparente, Lívia, não é o que devemos ter após os depoimentos encerrados e, claro, as deliberações e os julgamentos. E até pela gravidade de tudo, né, Tarso? Vamos acompanhar aqui ao longo da semana. Continuando em Brasília, mas em outro âmbito, o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, esteve na capital federal para participar de uma apresentação do Programa de Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis nos territórios do Nordeste. E, inclusive, alguns colegiados ali, regiões próximas. E nós trazemos uma fala do governador Rafael Fonteles. Exatamente a percepção que nós temos no estado do Piauí, eu acredito que nos demais estados do Nordeste a percepção é a mesma, a necessidade de a gente avançar cada vez mais na agricultura familiar dos nossos estados para uma profissionalização maior, para maior acesso a tecnologias, para maior acesso a mercados, ter uma gestão mais profissionalizada, como acontece, por exemplo, com a agricultura familiar da região sul do Brasil. É claro que nós podemos fazer melhor do que lá fazem, mas sem dúvida, a gente buscar um cooperativismo cada vez mais profissionalizado seria o ideal para que as famílias possam produzir mais, produzir melhor, continuar sempre com essa pegada da alimentação saudável, que é uma bandeira da nossa região, dos nossos agricultores e agricultoras familiares. Bom, assunto importante, Tarso, levado em nível nacional. Exatamente, Lívia. Este ponto da agricultura familiar vem sendo muito defendido nos estados do Nordeste, por isso essa discussão do governador, que inclusive agora há pouco teve outra agenda importante com o Banco do Nordeste, falando sobre as potencialidades para empresários, para investidores e junto ao presidente do Banco do Nordeste, então o governador apresentando as potencialidades da região lá em Brasília. E outro encontro, Tarso, só que agora com um tom mais político, foi da bancada federal do Piauí, que se reuniu com o presidente do Senado em busca por apoio da manutenção da bancada de 10 deputados federais. Esse encontro foi muito importante, né? Isso, estamos até vendo o registro aí, Lívia, agora há pouco também, período da tarde, e aí vemos deputados federais, os 3 senadores da bancada piauiense, Marcelo Castro, Jussara e Ciro Nogueira, temos aí 4 deputados estaduais, Georgiano, que é pré-candidato praticamente a federal, Gustavo Neiva Lima e Severo, e 2 federais ali, Júlio Arcoverde e Átila Filho, Luciano Nunes representando a Assembleia. É importante destacar, Lívia, que esta PEC, que deve ser votada em breve na Câmara e precisa ser, como o TSE já definiu o prazo, até o final deste mês de junho, precisa ser definido, ela deve ser votada rapidamente na Câmara, a gente já explicou aqui, a proposta do presidente da Câmara, Hugo Mota, é que os estados que aumentarão o número de deputados em decorrência do censo de 2022, esses não serão afetados por essa lei, apenas os deputados os estados que perderiam deputados, como o Piauí, perderia então 2 cadeiras, o que geraria como consequência a redução de 6 deputados estaduais. Por isso essa discussão, um aparente acordo vai sendo construído tanto na Câmara como uma situação já quase pacificada e agora também com Davi Alcolumbre no Senado Federal.
Bom, Tássio, agora saindo de Brasília e voltando para Teresina, ao prestar informações na Câmara Municipal de Teresina, o diretor-presidente da ARCET, Edson Mello, informou que pode haver mudança do contrato de águas de Teresina e ele listou alguns dos motivos. Nós administramos e fiscalizamos o contrato. Infelizmente, o contrato deve passar esse ano por uma revisão e está tendo muitos embates, muitos problemas, porque termina, em alguns casos, prejudicando a população. Primeiro que houve um acordo de redução da paridade da conta de abastecimento d'água com de esgotamento, que ainda provavelmente foi feito um acordo, esse acordo está sendo cumprido e nós vamos oficializar isso. E outros problemas com relação à própria aplicação do CAD único, aí, no caso da tarifa social, que a Água de Teresina está demorando em cumprir esse instituto, que inclusive é por lei federal. Bom, assunto importante, né, Tássio? Isso, Lívia. A segunda sessão de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito que avalia a situação do saneamento na capital. Hoje, movimentos sociais, climas até exaltados, uma liderança teve que ser retirada do plenário da Câmara e a ARCET prestando os esclarecimentos. Vamos aguardar esse prazo de 120 dias se encerrar para os reparos no asfalto serem feitos e as mudanças que serão apresentadas, como disse aí o presidente da ARCET, Edson Mello. E Tássio, você também acompanhou hoje na Assembleia Legislativa e o cargo de investigador de Polícia Civil pode ser criado em breve após a tramitação na Casa. O deputado Dr. Vinícius comentou a fase atual do projeto de lei. Você unifica uma carreira que tem funções similares, mas que tinham planos de cargos e salários diferentes, que você tinha uma modalidade de gestão diferente, você dificultava, de certa forma, a organização dos serviços. Essa unificação da carreira, né, criando o investigador dentro da Polícia Civil, que aí vai unificar também os escrivães dentro dessa categoria, juntamente com os agentes, facilita a realização de concursos, facilita a progressão. A classe fica mais forte porque você unifica em uma só plataforma a luta, né, financeira e por salários e condições de trabalho. Então, a gente acredita que esse projeto de lei, ele tanto organiza o Estado, ajuda a parte governamental a organizar as carreiras e fazer os planos e cargos de salário de uma forma mais efetiva e realização de concursos, mas também fortalece as classes trabalhadoras. Tássio, muito obrigada pela sua participação. Esse assunto a gente se envolve melhor amanhã ao longo da programação. Grande abraço a você, Lívia, grande abraço a todos e até amanhã.